E estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de certo homem conhecido como Simão, o leproso, achegou-se dele uma mulher portando um vaso de alabastro, contendo valioso perfume, feito de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou todo o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Diante disso, indignaram-se alguns dos presentes e a criticavam entre si. Para que este desperdício de tão valioso perfume? Um bálsamo como esse poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser doado aos pobres. E a censuravam severamente. Deixai-a em paz, ordenou-lhe Jesus. Por que causais problemas a essa mulher? Ela realizou uma boa administração para comigo. Quanto aos pobres, sempre os tendes ao vosso lado, e os podeis ajudar todas as vezes que o desejardes. Todavia a mim, nem sempre me tereis. A mulher fez tudo o que estava a seu alcance, derramou o bálsamo sobre mim, antecipando a preparação do meu corpo para o sepultamento. Com toda certeza eu vos asseguro, onde quer que o evangelho for pregado, por todo o mundo, será também proclamada a obra que esta mulher realizou. E isso para que ela seja sempre lembrada. Irmãos, quando eu estava meditando nesta passagem das Escrituras, o que aconteceu nessa casa, a primeira coisa que me chamou a atenção é que essa mulher, ela não tem nome. E legal é que o leproso tinha nome, Simão. Aquele que não ofereceu a Jesus o que ele merecia, nome. Aquela que entrou e chamou a atenção de Jesus, não tinha nome. Eu perguntei ao Senhor, Senhor, por quê? E algo que o Senhor falou comigo é que aquela mulher, ela representa os improváveis, aqueles que não têm nome. Temos improváveis aqui nessa manhã? Deixa eu ver, temos? Eu vou olhar, porque eu estava olhando para cá, pastor, eu não olhei para cá. Temos improváveis aqui nessa manhã? Sim, sim. Fica tranquilo. Eu acredito que algumas pessoas não levantaram a mão porque ainda não se localizaram no cenário, mas até o final do culto eu creio que Deus te pega e Deus te posiciona. Então aquela mulher não tinha nome, era uma improvável, tanto que nem tinha sido convidada para estar ali. E no versículo 9, a Bíblia diz que aquela mulher que era improvável, ela entra para a história. Olha que coisa. E quantos irmãos, quantos improváveis que entraram para a história. Jesus, quando ele iniciou o seu ministério, ele tinha uma gama muito grande de homens para que ele pudesse chamar para caminhar com ele. Mas a escolha de Jesus nos ensina muito. Por quê? Porque Jesus decide chamar improváveis. Homens a qual nenhum de nós ousaria apostar as nossas fichas. Mas aquela mulher improvável, ela fez algo que nós precisamos ter como lição. Nós estamos vivendo, irmãos, um novo tempo. Sim ou não? Sim. Nós estamos vivendo um novo tempo. Não é que virá um novo tempo, não, nós já estamos vivendo um novo tempo. E se a ficha ainda não caiu para você, eu peço que você te desperte logo. Nós já estamos vivendo, por favor. E não permita que este novo tempo passe sem que você seja inserido nele. E algo me chamou a atenção, que aquela mulher, ela olhou para aquele lugar e ela viu naquele lugar uma oportunidade. Ela tomou uma decisão e ela viu naquele jantar uma oportunidade, mas era preciso algo.
Era preciso algo para que ela entrasse naquele lugar, para que ela entrasse naquele ambiente, algo que muitas das vezes falta em nós: ousadia. Aquela mulher foi ousada entrar ali, irmãos. Ousada. Porque aquele lugar, com exceção de Jesus, aquele lugar era um lugar que aquela mulher não seria bem-vinda. Aquele lugar seria um lugar em que aquela mulher não se encaixaria, mas ela foi ousada. E quando eu estava olhando para a atitude dessa mulher, eu me lembrei de Esther. Quando uma lei, ela foi escrita, uma ordem foi emitida, expedida, em que no ano tal, no mês tal, no dia tal, os moradores ali da Babilônia, eles poderiam dar sobre os judeus e exterminá-los. E então Mardoqueu ficou sabendo do plano, e ele fez saber a Esther o destino do povo. E Esther, a princípio, ela retrucou, porque é natural. É natural do ser humano retrucar quando ele está diante de um grande desafio, e a sua segurança ela é colocada em risco. Mas quando nós falamos em ousadia, a ousadia, irmãos, ela nos leva a vencer tudo aquilo que se levanta contra o nosso lugar de repouso. Porque ouça, estar em um lugar de repouso não significa que você está em um lugar de segurança. E foi exatamente isso que Mardoqueu falou para Esther: não pense que estando aí você vai ficar livre da sentença. E a Bíblia diz que ela retrucou, mas teve um determinado momento que aquela mulher, ela começou a se encher de ousadia, e ela disse: vamos fazer o seguinte, 3 dias de jejum, não comemos e não bebemos nada, e ao terceiro dia, eu me apresentarei ao rei. Porque no capítulo 4, versículo 11, diz o seguinte, que aqueles que se apresentassem ao rei sem serem chamados, só havia uma única sentença: morte. E o rei não havia chamado ela há muitos dias. Mas quando eu olho para o capítulo 5, versículo 1, Esther entrando na presença do rei, no pátio com ousadia, a minha Bíblia diz que o que se levantou para ela foi o selo do rei e o favor vindo sobre a sua vida. Irmãos, nesses dias nós vamos precisar de muita ousadia, porque nós vamos ter que entrar em lugares que nós não queremos entrar. Nós vamos ter que entrar em lugares que talvez nós nem vamos ser bem-vindos. Talvez nós vamos ter que entrar em lugares que, olhando nós para aquele lugar e olhando para nós vamos falar assim: eu sou tão pequeno para estar ali, eu não mereço estar ali, eu não sou digno de estar ali. Mas o próprio Espírito de Deus, ele virá com ousadia, porque a Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de medo, mas de coragem, e o próprio Espírito nos posicionará no lugar certo. Quem está entendendo? Talvez está faltando ousadia em nós, irmãos, para vivermos algumas coisas. Talvez está faltando ousadia em nós, para que a gente possa quebrar a rotina. Quebrar a rotina. A palavra ousadia, ela significa francamente. A palavra ousadia significa sem segredo. O que eu quero que você entenda é que a ousadia que tomou aquela mulher não mudou quem ela era. A ousadia de Deus, a ousadia do Espírito, ela não vai te conduzir para que você entre em um ambiente e finge a você ser quem você não é. Não, não é isso. Porque se você começar a fingir a ser uma pessoa que você não é, você vai querer trazer a glória para você. Quando Deus vem com ousadia e te coloca em um ambiente que você não está capacitado para estar, o que Deus quer é que naquele lugar o nome dele seja glorificado por meio da sua vida. Vocês estão entendendo? Por favor. Então, aquela mulher entrou sem segredo, irmãos. Ela entrou de uma forma franca e verdadeira. Sabe quem entrou ali? Ela, sendo quem ela era.
Olha só o que diz Hebreus capítulo 10, versículo 19, que nós precisamos ter ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Notem bem que entrar no Santo dos Santos com ousadia pelo sangue significa que nós entramos não por nosso mérito, mas nós entramos pelo mérito do Senhor, pela sua morte, pelo seu sacrifício e pelo derramar do seu sangue na cruz. E aquela mulher entra naquele ambiente, irmãos. Ela entra e eu fico imaginando naquele momento quando os olhares se voltam para ela. Simão, os apóstolos, o próprio Jesus, e eles olham para aquela mulher entrando com algo na mão, e eu imagino que para tudo. E então diz a Bíblia que ela faz o que com aquele vaso? E ela então derrama. E o que é que ela derrama? Ela derrama algo muito precioso. Muito precioso, que chega a ponto de ser cobiçado por Judas. Porque o inimigo nunca vai cobiçar algo que não tem valor. Nunca. O inimigo nunca vai querer algo que não tenha um significado, uma importância. Então Judas entendeu o valor daquele nardo e ele já começou a ficar incomodado, inquieto. Porque toda vez que algo de valor é manifesto, incomoda o inimigo. Toda vez que algo de alto preço é liberado, o inimigo, ele fica inquieto. Mas o que eu quero falar para os irmãos é que aquela mulher, ela entregou algo de muito valor. E eu tenho uma pergunta. A pergunta que eu quero fazer nessa manhã é: qual tem sido o valor da sua entrega? Talvez eu deveria ter feito uma pergunta antes, mas dá tempo de corrigirmos. Quantos aqui nessa manhã já entregaram a sua vida a Jesus? Levanta a mão. Não fique tímido. Quantos? Aqueles que não levantarem, eu vou convidar para entregar e aceitar Jesus. Porque notem bem, irmãos, que esse momento é um momento, aqui não é a gente tenta fazer com que não seja um diálogo. É por isso que a gente, de tempo em tempo, permite que você participe, porque essa mensagem, ela começa em mim, mas o propósito divino é um desaguar sobre a igreja. Então, eu vou perguntar de novo, eu vou dar oportunidade para que o céu testifique a sua decisão. Quantos aqui já... Os irmãos estão me entendendo bem? É porque de repente... Quantos aqui já entregaram a sua vida a Jesus? Levanta a mão, as duas, os pés, dá um pulo, salta, manifesta a sua entrega de alguma forma, por favor. Aleluia! Tem coisa melhor, irmão, do que entregar a vida para Jesus, não, senhor. Esse sonho ficou meio mineirês, né? Não tem nada melhor do que entregar a vida para Jesus, não. Quando nós cremos no coração e fazemos confissão com a boca, somos salvos. Então entregar a vida a Jesus é um marco na nossa vida, é um divisor de águas. E para você que entregou a vida para Jesus, eu quero fazer uma outra pergunta. Agora entra a pergunta, né? Qual é o valor da sua entrega? Você consegue, nessa manhã, mensurar o valor da sua entrega? Por quê? O que aquela mulher entregou foi visto por todos, que era uma entrega muito preciosa. Por que não dizer, ela entregou o quê? Tudo. Qual é o valor da sua entrega? Hein, Jonas? Qual é o valor da sua entrega?
Ah, pastor, eu entreguei a minha vida para Jesus. Amém. E qual é o valor da sua entrega? Por favor. Paulo, quando ele escreve aos irmãos em Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, ele dá só um flash da sua entrega. Ele diz: a partir do momento em que eu entreguei a minha vida a Cristo, não vivo mais eu. É como se até eu entregar a minha vida ao Senhor, eu vivia essa vida. Depois que eu entreguei a minha vida ao Senhor, agora eu vivo outra vida. Porque a entrega daquela mulher mudou tudo. Aquela mulher que entrou não foi a mesma mulher que saiu. Porque aquela mulher que entrou, ela entrou com algo muito precioso. E a mulher que saiu, saiu com aquele que é o mais precioso. Isso muda tudo. Porque às vezes nós pensamos que o que nós temos é precioso, mas não é. Eu quero te dizer algo nessa manhã que talvez você saiba e vai chover no molhado. Jesus é que é o mais precioso. Vocês estão me entendendo? Por favor. E olhe para Abraão, quando Deus chama Abraão no capítulo 12, manda ele deixar casa, deixar parentela. E a única coisa que Abraão, ele tinha era uma promessa. Mas o nível de entrega de Abraão precisava ser testado. Então Deus vai e pede a ele o quê? A única coisa que ele tinha, uma promessa. Aí Abraão faz o quê? Entrega a promessa. Porque aquilo que nós entregamos, irmãos, vai determinar o nível da nossa entrega. Vocês entenderam? Parece que ficou redundante, mas aquilo que nós entregamos vai definir o nível da nossa entrega. Porque sempre vai ser preciso uma entrega maior do que as demais entregas. Vai ter uma entrega que vai definir todas as entregas. E sabe por que muitas das vezes as nossas entregas são tão pequenas? Sabe por que as nossas entregas às vezes é tão difícil entregar? Porque nós ainda não vivemos a verdadeira entrega. Porque quando nós vivemos a verdadeira entrega, irmãos, todas as demais, não há peso, não há dificuldade. Vocês estão me entendendo? Havia 3 jovens exilados. 3 jovens exilados. Eles estavam em uma terra estranha. Não era a sua cidade natal, não era a sua casa, não era a sua família, sem pai, sem mãe, sem parentesco próximo, colocados juntos pelo homem aleatoriamente, ainda que Deus os havia unidos com um propósito. E de repente aqueles 3 jovens, Ananias, Azarias e Misael, mais popularmente Sadraque, Mesaque e Abednego, eles se veem diante de uma situação em que não era uma estátua, acho que eu estou confundindo com Daniel, né? Uma ordem, não, era uma estátua mesmo, a ordem foi para Daniel, uma estátua, ela tinha sido erguida e deveria ser adorada. E havia uma ordem que se não adorassem a estátua no momento em que os instrumentos fossem tocados, aqueles que assim não fizessem seriam lançados em uma fornalha. Aí eu volto lá no início, na introdução da mensagem, como eu disse, que as decisões mais importantes, elas são tomadas debaixo de pressão, irmãos.
Porque quando Deus, Ele quer extrair algo de nós que Ele mesmo já depositou, Deus nos submete à pressão. Eu fui muito cuidadoso com as palavras, porque de nós mesmos não tem nada bom, irmãos. Não tem. Tira Jesus, tira tudo. Então quando Deus quer extrair algo de bom em nós, que Ele mesmo depositou, e muitas das vezes nós nem sabemos, Deus nos submete à pressão. E naquele momento aqueles 3 jovens, ouçam jovens, aqueles 3 jovens foram submetidos a uma pressão terrível. Porque você pode ser chamado à presença do rei por 2 motivos. Você pode ser chamado à presença do rei para pregar o evangelho, ou você pode ser chamado à presença do rei para negar a sua fé. Ouça isso, por favor. Você pode ser chamado à presença do rei para pregar o evangelho. Isso aconteceu com Paulo, que o rei o chamava para ouvir. Como você também pode ser chamado para negar a sua fé. E naquele momento eles foram chamados para negar a fé. Porque eles decidiram não adorar outro Deus. Eles decidiram não se prostrar diante daquela estátua, daquela imagem. E nem se render ao som daquela melodia. E então o rei olha e fala: eu vou dar mais uma oportunidade para que ao som dos instrumentos vocês se prostrem e adorem. Então é interessante, irmãos, a ousadia e a convicção daqueles 3 jovens, quando eles dizem o seguinte: olha, rei, quanto a isso, nós não temos nada que te responder. E quero abrir um parênteses aqui. Eu quero falar algo para os jovens. Ouça, jovens, vocês não têm a responsabilidade de ficar dando resposta para ninguém. Sabia que aqueles que têm a convicção do seu espírito não precisam ficar dando resposta, dando explicação? E foi isso que aqueles 3 jovens falaram para o rei: nós temos que te responder sobre isso. Irmãos, é muita ousadia no espírito. Eles estavam diante do rei. Eles estavam diante de um homem que liderava o maior império daquela época. E não temos que dar resposta. E tem mais. Olha só, tem mais. Ah, irmãos, um crente cheio do Espírito Santo. Aleluia. Segura um jovem cheio do Espírito Santo, Ivan. E tem mais. Se Deus quiser nos livrar, Ele livra. Agora eu quero parafrasear: se Deus não quiser nos livrar, é só mostrar a porta da fornalha. É isso. Vai ter momentos que nós vamos precisar decidir, irmãos. E o que Deus espera de nós é que por meio da nossa decisão, seja onde for, o nome dEle seja glorificado. E os irmãos sabem a história. Lançaram eles dentro da fornalha e eram 3 e o rei viu 4. Porque as nossas decisões corretas em tempos difíceis vão revelar Deus para essa geração. Vão manifestar Deus para aqueles que estão cegos, pelo príncipe desse século. E para nós finalizarmos, como diz o nosso pastor, para irmos embora cedo para casa, eu estava olhando aquela mulher entrando naquele ambiente com ousadia, derramando aquele nardo precioso e, além de todas, uma atitude me chamou a atenção. Ela pega aquele vaso e quebra. Aquele vaso se tornou um vaso sem uso. E quando ela quebra aquele vaso, ela nada mais, nada menos do que ela estava fazendo uma declaração. O que eu decidi, e eu não mudo. Eu vou repetir. Quando aquela mulher ela quebra o vaso, ela estava fazendo uma declaração. O que eu decidi, Gédson, e eu não mudo.
O que ela estava dizendo era: eu não tenho plano B. O que ela estava dizendo era: eu não vou voltar atrás, Aline. É interessante, irmãos, que existe um texto nas Sagradas Escrituras que diz o seguinte: que o justo, ele viverá da fé. O justo viverá da fé. E a fé, ela não nos faz olhar para trás, nunca. A fé sempre nos faz olhar para frente. A fé sempre nos faz olhar para aquilo que está diante de nós. E Deus diz que o justo viverá assim. Aí tem uma chave que eu conecto com a decisão dessa mulher em quebrar o vaso. Que chave? Olha o que diz Hebreus, que o justo que vive pela fé, ele não pode recuar. Ou seja, toda vez que nós tomamos uma decisão, nós não podemos voltar, porque se eu tomo uma decisão e eu volto atrás, a Bíblia diz que Deus não tem prazer, Deus não se deleita naqueles que assim fazem. Mas aí vem o escritor aos Hebreus e fala: mas nós não. Eu fico imaginando, irmãos, a escrita gritando naquela hora: nós não, porque nós não somos daqueles que recuam, nós não somos daqueles que decidem algo hoje e desfaz o que decidiu amanhã. Não, não somos. Nós somos daqueles que guardam a alma para a salvação. O que aquela mulher estava fazendo naquele momento, para o nosso ensino hoje existem decisões que nós vamos ter que tomar, e que nós não vamos poder voltar atrás. Vocês estão entendendo? Isso trata o nosso ânimo, que muitas das vezes a Bíblia chama de ânimo duplo. Pessoas que entregaram a vida ao Senhor e na primeira pressão, na primeira dificuldade, na primeira luta, querem pegar de volta. Pessoas que se entregam ao ministério e no primeiro puxão de orelha quer sair. Pessoas que entregam coisas para Deus e quando são frustradas nos seus planos, querem pegar das mãos de Deus de novo. Não, não faça isso, por favor. Eu me lembro de Judas Iscariotes. Judas, ele apostava todas as suas fichas em Jesus, porque na mentalidade de Judas, Jesus ia se levantar como um revolucionário, ia tomar o governo de Roma, devolver para os judeus, ia reinar sobre eles, ia dar tudo certo. E quando ele entende que Jesus estava convicto de que ele não recusaria a cruz e morreria pelos nossos pecados, a Bíblia diz que Judas se encheu de frustração, e ele voltou atrás na sua decisão de seguir Jesus e o traiu. Irmãos, quando nós voltamos atrás em algumas decisões, nós traímos muitas pessoas. Ouça isso, por favor, e receba isso no seu espírito. Tem decisões que nós tomamos que nós não podemos voltar atrás, porque existe a confiança de muitas pessoas que nós quebramos. Porque quando você toma uma decisão, existe não apenas pessoas que depositam confiança em você, entenda, não é uma confiança na sua habilidade humana, mas uma confiança porque sabe que existe algo de Deus em você. E quando você volta atrás, você quebra tudo isso. E o que nós mais temos visto hoje são crentes frustrados. E por se frustrarem, porque as coisas não acontecem da forma que quer, aí começa a refazer as decisões. Ah, não era bem assim, não era isso, eu vou mudar aqui, mudar ali, vou deixar de seguir aqui, vou deixar de ficar aqui, vou para lá, e começa. E se tornam crentes inconstantes. E Paulo
não é Paulo, Judas. Ele escreve sobre esses e chega a ponto de dizer que são pessoas que você não pode nem confiar em contratos, porque são infiéis. Decide algo hoje, amanhã você não sabe se você pode confiar, porque fica voltando a palavra. E é tão ruim, irmãos. É tão ruim quando você fecha negócio com alguém num dia, quando chega no outro dia, pensei bem. Isso é sinônimo de imaturidade. Porque pessoas maduras, quando elas empenham a palavra, elas o mantêm até o fim, mesmo que isso lhe gere dano. É como se ela fizesse assim: eu combinei com você, combinei, fechei o contrato, fechei, então vou fazer o seguinte, olha, cara, eu vou pagar, eu vou perder, eu não vou ganhar nada, mas o que eu falei eu não mudo. Eu não mudo. E foi o que aquela mulher fez. E posso dizer algo: nós estamos vivendo tempos tão difíceis, e eu não quero acariciar a sua alma que vai melhorar, porque não vai. Eu não quero nessa manhã te iludir, dizer que não, Deus vai abrir porta, que Deus vai dar vitória. Não. Tem um cuidado que nós precisamos ter quando nós oramos. É que se Jesus disse que algo vai acontecer, não ore pedindo a Deus para que não aconteça. Se Deus diz que nos últimos dias o amor iria esfriar, vai. E não pense que você vai orar e o amor vai esquentar, não vai. O que nós precisamos fazer é: Senhor, eu oro para que o amor em mim não esfrie. Que vai esfriar, vai. Vocês estão entendendo? Não adianta você orar pedindo para que a igreja não passe perseguição. Ei, meu amado irmão, minha amada irmã, já está passando. Já está vivendo. O que está escrito vai se cumprir, queira você ou não. O que está escrito vai acontecer, te agrade ou não. Então quando eu olho para aquela mulher quebrando aquele vaso, ela estava dizendo assim: ó Senhor, não tem reservas. É tudo que eu tenho, e a partir de agora tu és tudo que eu tenho. E a palavra quebrar, ouça, para nós finalizarmos. A palavra quebrar, no grego, usada aqui em Marcos capítulo 14, versículo 3, é a mesma palavra, no grego, que Paulo usa em Romanos 16, 20, que diz, ouça, pode colocar aqui? Romanos 16, 20. Olha que interessante. Romanos 16, 20. Esse texto está desenhado, né, irmãos? O que acontece quando você quebra o vaso? Esse texto está desenhado. E sem demora, o Deus da paz, para o quê? Esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. A graça do nosso Senhor Jesus seja convosco. A palavra esmagará, no grego, é a mesma palavra para quebrar. O que o inimigo não quer é que você quebre o vaso. Sabe o que o inimigo quer? O inimigo quer que você pegue. Que vontade. O que o inimigo quer? O vaso. Que você pegue o conteúdo e faça o quê? Só derrame. E vai lá e guarda o vaso. Essa é a intenção do inimigo. Por quê? Porque quando as coisas apertarem, você faz o quê? Vai lá e busca o vaso. Mas quando aquela mulher, ela quebrou o vaso,
ela não apenas estava quebrando o vaso, mas ela estava esmagando Satanás debaixo dos pés. O que ela estava dizendo era: Satanás, a decisão que eu tomo, e em Cristo eu não voltarei atrás. Fique de pé, por favor. Olha só, Deus é aquele que sonda corações. E Deus é aquele que conhece os pensamentos. Resumindo, o que Deus quer nessa manhã de nós é que nós venhamos nos manter firmes. O que Deus quer é que você não volte atrás. Entendeu, Vitor? Que você não volte atrás, Vitor. Porque pode ser que as coisas fiquem mais difíceis para você, mas Deus não quer que você volte atrás. Você já chegou até aqui, cara. Por favor, não volte. Entendeu, Guni? Talvez as coisas vão ficar mais difíceis. Não é que estão ficando mais difíceis para você desistir. Não. Talvez as coisas estão ficando mais difíceis. É porque Deus o que precisa ser quebrado, seja quebrado 100%. Talvez tenha alguma coisa que precisa ser quebrada ainda e não foi. Talvez pessoas que estão aqui nessa manhã vão ter que ir lá no guarda-roupa e tirar aquilo que guardou como plano B. Talvez tenha pessoas aqui nessa manhã que você vai ter que ir na sua conta bancária e você vai precisar sacar o que é o plano B. Porque o que aquela mulher estava dizendo é: Senhor, a partir de agora, o Senhor é a minha única esperança. Aleluia, que coisa boa ter a Cristo como única esperança, não é, irmão? Que coisa boa. Que coisa boa. Eu e minha casa, nós temos vivido isso, irmãos. Eu e minha casa, a gente tem vivido a experiência de termos Cristo como nossa esperança. E quando nós temos Cristo como nossa esperança, irmãos, nunca você será frustrado. Nunca. E Deus, Ele quer levantar homens, e já tem levantado. Deus, Ele quer levantar mulheres, já tem levantado, que com ousadia tomem decisões certas, quebra aquilo que pode ser futuramente um desvio de rota, para que vocês possam marcar a história, irmãos. Olha só, Deus, Ele chama homens e mulheres do anonimato, para que possa anunciar os seus nomes aos 4 cantos da terra. Às vezes nós queremos por conta própria anunciar o nosso nome, irmãos. O vento leva ao esquecimento. Mas quando Deus te promove, o próprio vento trata de levar o seu nome e glorificar o nome do Senhor.